Como economizar no seu terreno? Hoje eu estou aqui na Casa Hortelã e eu vou explicar para vocês quais foram as estratégias utilizadas por aqui para conseguir reduzir o custo da construção e de fato colocá-la dentro do orçamento. Então, já começando a explicar para vocês, primeiro, se inscreve no canal, deixe seu curtir e bora lá. Já começando a explicar para vocês as características do terreno da Casa Hortelã. A gente está falando aqui de um terreno, tá, de 1.050 metros quadrados, ok? Que nós temos um aclive, ou seja, o começo do terreno para o fundo do terreno, eu tenho 5,5 metros, então ele sobe. Então vocês podem ver, aqui já mesmo, né, a gente vai fazer um outro conteúdo explicando para vocês sobre a casa elevada do solo, que nós temos uma casa que ela começa elevada do solo, então ela está nivelada, e mais ao fundo ela fica encostada no chão. Então vamos explicar isso. Então aqui nós vamos subindo para o fundo do terreno, ok? Indo mais para essa parte onde a gente consegue mostrar mais essa diferença de nível, e aqui eu já chego no ponto onde eu disse que a casa já está encostada no chão. Então a primeira característica que nós temos aqui nesse projeto é exatamente que a gente trabalhou como? Com um platô. O que é um platô? Um platô nada mais é do que eu fazer um corte numa parte do terreno, onde esse corte vai deixar toda essa área nivelada. Então nesse local que eu tenho mais aos fundos aqui, a partir daqui, eu já tenho essa casa totalmente nivelada, certo? Com o solo que a gente entrou com corte. Então sim, houve um custo de terraplanagem, mas um custo de terraplanagem, se a gente parar para analisar, eu vou explicar para vocês o porquê, um custo de terraplanagem baixo, ok? Então a gente fez esse corte do platô, e aí aqui no fundo a gente consegue ver essa diferença de nível principal. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho cerca de um corte, né, que fica bem claro de a gente mostrar, com 1,20 m mais ou menos de altura, tá? 1,20 m mais ou menos de altura, mas concordam comigo que lá no fundo, lá no fundo estava mais alto ainda, certo? Mais alto ainda. Então nesse ponto que eu estou aqui agora, eu estou a 5,5 metros mais alto do que o começo do meu terreno. O que a grande maioria das pessoas fazem? Existe uma necessidade muito grande, né, no caso uma vontade, melhor dizendo, de trabalhar sempre com terreno em nível, um terreno 100% nivelado. Só que isso acaba acarretando em muitos custos para você, muitos custos mesmo. Então, o que a gente precisa pensar sempre é, primeiro ponto de tudo, o seu projeto ele tem que vir depois da escolha do terreno. O que eu vejo acontecer muitas vezes por aí é as pessoas já começarem fazendo a parte de projeto e depois, no terreno, esse projeto ele tem que ser, no caso, adequado para encaixar nesse terreno. E não, a gente tem que ter um terreno, saber quais são os desníveis desse terreno, para que na hora que esse projeto for começar a ser executado, no caso, criado, a gente trabalhar esse projeto em cima do terreno em si. Quando você não tem um terreno ainda para pensar, o que vai acontecer é que seu projeto ele vai ser feito como? Vai ser feito pensando em um terreno plano. Então você imagina comigo se esse projeto tivesse sido pensado aqui para um terreno plano. Olha o desnível que eu tenho. Então, com certeza, né, aqui, importante dizer, projeto da Natália Cravo, então toda essa dinâmica, esse pensamento em relação à redução de custo desse projeto foi feito por ela, junto com os clientes, certo? E eu estou explicando para vocês qual que foi a ideia aplicada aqui. Ótimo. Então aqui nós temos o quê? Como eu disse, 5,5 metros, e se caso eu fosse trabalhar com um terreno que eu quisesse trabalhar com ele 100% nivelado, isso ia gerar aqui no fundo, mais uma vez, tá? Então daqui para baixo, para eu conseguir deixar esse terreno nivelado, eu teria 5 metros. Eu teria um muro de arrimo aqui de 5 metros de altura. Então vamos pensar de uma forma rápida aqui, uma conta de padaria que eu sempre gosto de falar. 3 a 4 metros de altura, o último que a gente fez no orçamento por aqui, ficou na faixa entre material e mão de obra, entre 800 e R$1.000 no metro quadrado. Não estou dizendo que isso vai ser a mesma coisa para você, porque vai depender de outras características, principalmente do seu solo. Mas é um estudo que eu fiz recentemente de uma outra construção. Vamos arredondar para 1.000 metros quadrados? 1.000 metros quadrados. Então eu tenho aqui 20 metros de largura desse terreno por 5 metros de altura. Se eu fizer 5 vezes 20, eu já tenho 100 metros quadrados, correto? Se eu multiplicar por R$1.000 o metro quadrado, e aqui eu já estou englobando mão de obra, material e tudo mais, a gente está falando de quanto? R$100.000. Não é muita coisa? Ah, Jonathan, mas será que vai ficar tudo isso? Não sei, vai depender sempre da característica do seu terreno. Mas recentemente eu fiz um projeto que sim, por conta dessa altura que eu tinha, e importante dizer, quanto maior esse muro de arrimo, mais caro ele fica, porque ele precisa de mais estrutura, porque quanto mais altura eu tenho, concorda comigo que se eu tenho aqui 5 metros de altura, que vai estar, no caso, empurrando o meu muro lateralmente, certo?
para ele cair é um esforço muito maior. E não só isso, quando chove, que é o principal ponto, quando eu tenho essa questão de chuva, essa água ela vai ficar empurrando o meu muro também, e quanto mais área de contato, então a gente está falando de 100 metros quadrados de área de contato, quanto maior essa área de contato, mais esforço vai ter, e com isso eu preciso de um muro mais resistente. Então aqui a gente está colocando uma conta, como eu disse, só para vocês terem uma base, que eu teria 100 mil reais talvez de custo só de muro de arrimo. Faria diferença para você? Pois é, mas a gente aqui não foi trabalhado dessa forma. Então aqui, como eu disse, a gente tem um corte, um platô, onde nessa altura foi feita a casa, e com isso aqui no fundo a gente tem uma eliminação desse muro de arrimo. Jonathan, mas você tem um corte aqui de cerca de 1,20 m. Pois é, mas a gente não vai trabalhar esse corte aqui com um muro de arrimo para conter essa terra. A gente vai fazer um talude, tá bom? O que é um talude? Nada mais é do que eu vou entrar com um corte depois desse terreno aqui no fundo, e sim, eu já deveria ter feito isso no começo, então obra é obra, a gente pensou lá no começo de uma forma, e depois da execução a gente acabou pensando de uma forma diferente, que de fato eu deveria ter feito esse talude já no primeiro processo, já na primeira etapa, quando eu tirei toda essa terra nesse terreno, né? Fiz esse corte e tirei esse volume de terra. Mas não tem problema, a gente vai resolver. Provavelmente nas próximas semanas a gente entra com esse trabalho. Eu vou quebrar essa quantidade de terra aqui. O que eu quero dizer, hoje eu tenho uma pequena diferença de altura, então eu saio daqui e vou subindo, tá? Eu tenho uma pequena diferença de altura. E depois, o que vai ser feito aqui? Eu vou entrar com um corte que essa diferença de desnível vai ser maior, certo? Só que aí eu vou começar nessa altura que eu tenho aqui, vou fazer um corte e vou chegar no mesmo nível que eu tenho aqui da minha casa. Então eu vou chegar com esse nível aqui. Vou fazer uma rampa. Então o que vai acontecer aqui? Depois eu vou entrar com grama, certo? A gente vai entrar com grama para, no caso, esse material, quando chover, por exemplo, não ficar caindo nessa área aqui da casa. Importante dizer também que toda vez que eu tenho esse desnível, essa água que vai vir de chuva, por exemplo, ela vai ter esse espaço que ela vai correr mais rapidamente, vamos dizer assim, porque eu tenho uma rampa, certo? Então nesse local aqui, o que a gente tem que fazer? Todo um sistema de drenagem. Eu tenho que fazer um sistema de drenagem para que eu possa encaminhar essa água para não ficar empoçando essa área aqui. Com isso, vocês concordam comigo que eu eliminei o que poderia ser um custo muito alto de 80, 100 mil reais de muro de arrimo apenas trabalhando da forma correta com o terreno. Mais uma vez, importante dizer, essa estrutura, esse pensamento já chegou pronto para nós no projeto arquitetônico, certo? Que foi feito pela Natália Cravo, mas é importante a gente explicar essa questão de como isso pode fazer diferença no seu orçamento, uma vez que, muitas vezes, quem está por trás desse projeto arquitetônico não está pensando nessas possibilidades de desnível, né? No caso de redução de custo mesmo, trabalhando com o projeto, o terreno, né? O projeto / terreno da forma mais econômica. Mas aí talvez você possa, né, também se perguntar, ou talvez ter essa objeção. Jonathan, mas no meu caso, essas mantas aqui tá demais, mas no meu caso, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum de ter uma casa que tenha desníveis. Então tudo bem, a gente precisa pensar sempre no quê? Nesse caso aqui, eu tenho um terreno que foi trabalhado 100% no seu perfil natural. Com isso, eu vou ter sim rampas, eu vou ter escadas. Então, por exemplo, nessa minha lateral que eu tenho aqui, onde eu vou ter a parte da piscina, eu vou ter escadas para subir, para acessar esse deck, para acessar essa piscina. Então sim, é uma casa que em questão de acessibilidade, ela pode ser, com certeza será, um pouco mais difícil dessa parte de acessibilidade. Então sempre a gente pensa no quê? Quem são as pessoas que vão, no caso, frequentar essa casa? Jonathan, eu tenho uma avó que mora comigo, que tem 80 aninhos, e ela não pode, no caso, ficar subindo, descendo escada e tudo mais. Então tudo bem, não tem problema nenhum que a gente trabalhar esse terreno de uma forma que ele fique mais nivelado possível. Porém, o que eu quero dizer, principalmente, qual que é a mensagem principal desse vídeo em relação a como economizar no seu terreno, é que a gente precisa buscar nessa fase inicial de projeto uma solução que talvez fique no meio termo. Não fique então tão desnivelado esse terreno para que eu não tenha tantas rampas assim, tantas escadas assim, mas também que eu possa trazer isso para uma forma de pensar mais econômica, ok? E é isso que eu enxergo que o mercado não faz hoje. Então já coloque como prioridade no seu projeto esse estudo em relação ao seu terreno e seu projeto arquitetônico. Eu te garanto que você vai economizar muito com isso. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Deixe seu curtir, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo.